Pita. Espero que estejam todos bem. Eu vou começar hoje, a gente tem 2 minutinhos antes de começar, mas só com uma piada aqui. Na verdade não é uma piada, é uma coisa engraçada que aconteceu, que eu quero compartilhar com vocês. Eu não vou falar nomes, tá? Só para não comprometer as pessoas que foram envolvidas nesse caso, mas foi engraçado. Então, a moral da história, eu vou já começar com a moral. Cuidado quem você ajuda, né? Porque hoje a gente teve uma situação que a gente tinha que fazer um negócio lá embaixo, que a gente teve um evento semana passada, arrumar uma mesa, e eu pedi para uma pessoa aqui, né, dos trabalhadores, antes do trabalho mediúnico, você consegue ir lá ver se você consegue resolver lá o problema para mim, que eu estava arrumando uma outra coisa aqui? Não, né? Olha a boa vontade. No final a gente saiu de lá de baixo um pouco atrasados, né, para começar o trabalho ali, que ia começar às 18h20. Eu consegui entrar na sala, beleza, tinha um outro colega também conseguiu entrar na sala. Aquele que se prontificou a ajudar mais, que estava lá, ele precisou ir ao banheiro antes de voltar para a sala, né? O que aconteceu? Quando ele chegou na sala, ele estava um pouquinho atrasado, alguns segundos atrasado, tomou bronca, né? Estava atrasado, é a disciplina do nosso trabalho. E eu fiquei quieto ali, falei assim, Deus está vendo que ele estava lá ajudando, né? E aí deu tudo certo. Mas assim, é engraçado porque são situações que acontecem, mas a gente tem que realmente ter um comprometimento e tem a ver com o que eu vou falar hoje, né? Com a nossa palestra de hoje. Mas antes vamos começar com uma oração, para a gente se tranquilizar. Eu estou rindo por dentro aqui, mas assim, não de satisfação do que aconteceu com ele, é que foi engraçada a situação e foi interessante. Mas vamos lá. Vamos então agradecendo por esse dia, a oportunidade de estarmos aqui, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, a quem aprendemos através do seu Evangelho, através de seus ensinamentos. Agradecidos que estamos aos nossos mentores, anjos da guarda, que nos trouxeram aqui em segurança. A todos aqueles no plano espiritual, que nos ajudam, que nos orientam. Aos trabalhadores dessa casa, aqueles que trabalham fisicamente, aqueles que trabalham no plano maior, nos ajudando, preparando, deixando essa casa segura, todo esse ambiente higienizado, tranquilo, para quando chegarmos aqui todos os dias para o nosso trabalho, todas as semanas. Vamos então, através desse amor que conseguimos unir juntos, em irmandade, deixando vibrações para aquelas pessoas que mais necessitam, aqueles que nesse momento estão necessitados por algum motivo pessoal, seja de saúde, familiar, para aqueles que se encontram nos leitos de dor, em hospitais, ou em lugares com menos acesso, com menos recurso. Vamos então nos ligando nessa união de amor, carinho, pelo próximo, aqueles que nós não conhecemos. E pedimos, Jesus, que nos leve até o nosso Pai Criador com a prece que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Muito bem. O tema de hoje é a mediunidade, né? Para quem frequenta uma casa espírita, para quem trabalha numa casa espírita, óbvio, esse é um assunto bastante conhecido, bastante falado. E esse livro especificamente aqui, Mediunidade, seus aspectos, desenvolvimento e utilização, foi escrito por esse senhor aqui chamado Edgar Armond. Quem aqui conhece ou já ouviu falar de Edgar Armond? Ok, bom saber. Bom, Edgar Armond, para quem não sabe, foi uma pessoa que viveu entre os anos de 1869 a 1982, se eu não me engano, quando ele desencarnou, ou seja, nasceu no século XIX e desencarnou no século XX, e ele foi um dos grandes nomes do movimento espírita. Ele foi secretário-geral da Federação Espírita do Estado de São Paulo, eu acho que de 50 a 59, se eu não me engano, eu acho que eu tenho isso aqui em algum lugar, de 39 a 59, por 20 anos.
E basicamente o que a gente vê hoje nas nossas casas espíritas, em geral no Brasil, São Paulo, e aqui a gente tenta, vamos dizer assim, copiar um pouco esse modelo, seguir um pouco, foi criado por esse senhor e obviamente todos que trabalhavam com ele nessa época, né? Lá por volta de 1950, entre 1950 e 59, ele criou o que a gente chama das escolas, né? Do Espiritismo, as escolas de aprendiz do Evangelho, e muito do que a gente usa hoje nas casas em termos de passes, como os passes são trabalhados, como que as casas espíritas são organizadas, os cursos de iniciação espírita. Eu trouxe aqui alguns exemplares para vocês olharem, por curiosidade, quem tiver. Vou passar aqui para o Babler. Esses são alguns dos livros que ele escreveu, né? E ele desenvolveu nessa época, na década de 50, todo esse modelo. Agora, qual era a razão dele criar isso, né? O Espiritismo foi criado por Kardec, né? A codificação foi feita no século XIX. Ele trouxe no Brasil, naquele momento, por causa da necessidade que se tinha, o Espiritismo, para quem estudou um pouquinho da história naquela época, estava crescendo muito, se desenvolvendo muito, só que também, como qualquer coisa acontece, de forma um pouco desordenada. Então ele, responsável, naquela época, na Federação Espírita de São Paulo, do estado de São Paulo, falou, a gente está precisando criar uma forma mais organizada, alguns métodos que os centros, né, que as pessoas que vão trabalhar, os novos médiuns, que é o assunto de hoje, a mediunidade, possam entender que há uma forma prática de se fazer. Então, se você pegar o livro dele, Mediunidade, exatamente o que Kardec falava, né? Não tem nada mudado, o que ele trouxe da teoria, daquilo que se falava, daquilo que foi coletado pelos espíritos, para uma prática dentro das casas espíritas e para a realidade do Brasil naquele momento, né? Obviamente, se você fosse considerar como aquilo era praticado na França, muito provavelmente tinha alguma coisa de cunhos um pouco diferentes. Então, esse foi o interesse do Edgar Armond. Então ele escreveu esse livro, Mediunidade, como eu falei, o Passes e Radiações, que eu já fiz palestra aqui sobre isso. A maioria das casas, os padrões que são utilizados foram adotados dessa época. Óbvio que depois algumas variações acabam acontecendo, algumas mudanças, mas muito foi desenvolvido nessa época. E ele utilizou muito de pesquisas da base, né, da nossa codificação de Kardec, e muitas outras pesquisas, muita consulta com espíritos, com trabalhadores, com médios que já vinham se desenvolvendo de outras casas naquele momento. Tá bom? Outras coisas assim que eu até anotei aqui para lembrar, muita coisa que a gente fala hoje, é a campanha do agasalho, campanha do quilo, ele chamava de campanha do quilo, que era um serviço assistencial. Muita coisa nasceu naquela época, né? Dentro da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Então ele trouxe a sistematização, né? Por uma necessidade, cada um fazia de um jeito, era um pouco bagunçado, e eles entenderam naquela época, ele era o coordenador disso, que era importante fazer esse trabalho. Então o foco principal dele era analisar, entender a falta de preparo de alguns médiuns, né? E trazer isso de uma forma que eles conseguissem se equilibrar de melhor, a ausência de métodos, como eu falei, e a indisciplina nas reuniões mediúnicas, né? Que eu acabei de falar, né? Um fato que foi engraçado que aconteceu hoje, não foi um fato indisciplinar, mas foi engraçado que a gente está tão organizado nesse sentido que ali alguns segundos já fez uma diferença pra gente, porque a gente já entrou nesse mecanismo, né? Que é importante você ter horário, é importante você chegar para um trabalho mediúnico e tudo mais, né? Então, dentro do trabalho do livro Mediunidade, ele trouxe o que Kardec falava no livro dos médiuns, né, de uma forma bastante abrangente, por sinal, só que ele começou a trazer de algumas formas mais práticas, né, como que isso funciona na casa espírita e como que a gente pode ajudar os médiuns e as casas a trabalharem com a mediunidade, desenvolverem a mediunidade. E aí ele começa com coisas básicas, né, e tudo que eu vou falar aqui não é que o Edgar Armond inventou. Ele trouxe, como eu disse, repito e reforço, sobre o que Kardec codificou, né? Então, a ideia de transformar os médiuns em trabalhadores equilibrados, né? Ele insistia que a mediunidade é trabalho e disciplina, e não espetáculo. O médium que acha que está fazendo espetáculo está errando, né? Evitar erros comuns, como fascinação, depois eu vou entrar um pouquinho em cada um desses assuntos,
o animismo descontrolado, e aí quem vai dar pulo de alegria hoje aqui é o professor, né? Porque nas aulas dele, para quem vem nas aulas dele, todos esses assuntos que a gente vai falar aqui hoje é abordado, né? A fascinação, o animismo descontrolado, ou a improvisação, né? Falta de preparo dos médios, da casa e de tudo mais. A questão moral, né? A reforma íntima, que a gente sempre bate nessa tecla, cada um sabe aonde aperta o calo, né? E a gente insiste na necessidade do desenvolvimento moral de cada um de nós, do médium e de todos que trabalham, e tornar o estudo mediúnico acessível, né? E organizado. Então, esses foram os principais objetivos. Aí eu vou abordar alguns tópicos que o livro trata, né? Para alinhar com esse trabalho que ele quer fazer. Para começar, eu passei alguns livros como exemplo, né, que ele escreveu. Um dos principais é esse amarelo, que é uma cartilha. Essa cartilha foi desenvolvida para desenvolvimento, para iniciação espírita. Então, as pessoas que fizeram esse curso, que fazem até hoje, né, são 3 anos de dedicação, de estudo, né, que é chamado a iniciação espírita para os aprendizes do Evangelho. Por quê? A doutrina espírita, ela é associada, lógico, ao cristianismo, né? Nós seguimos o nosso Mestre Jesus. Então ali ele vai mostrar um pouco da história, né, do Novo Evangelho e do Velho Testamento, para a gente ter a base cristã, entender a história também religiosa, e aí depois se desenvolver dentro daquilo que a moral espírita trouxe, e em paralelo o curso de médiuns, né, que é o que a gente tem aqui, lógico, uma versão muito condensada do curso de médiuns, que são 3 anos da iniciação espírita e 2 anos de curso de médiuns teórico e prático. Então, só para vocês terem uma ideia disso. E o livro Mediunidade, do Edgar Armond, ele é um dos conteúdos principais desses treinamentos, né? Ou desse curso. Um é a cartilha, o outro é o livro Mediunidade, que é para o desenvolvimento mediúnico. E a mediunidade, como a gente sempre fala aqui, não é incomum para ninguém. Não é privilégio da doutrina espírita, não é privilégio de um médium que sabe que é médium que tem mediunidade. A mediunidade, e foi explicado isso muitas vezes por Kardec e pelos espíritos, é inerente a todo ser humano. Só que nós temos ela em graus diferentes, em desenvolvimento diferente, e ela se desabrocha ou não em momentos diferentes, né? A gente tem casos reais de pessoas que desde criança, desde pequeno, tinham mediunidade, outros que foram desenvolver na fase adulta, né? E assim vai. Mas ela está, eu não posso dizer se ela é biológica ou não, hoje a ciência até estuda isso, mas ela é inerente a cada um de nós. Então ela é natural do ser humano e ela não é um privilégio. Então isso que o livro Mediunidade e que o livro dos médiuns, né, ressalta muito. Não é privilégio. Quem tem mediunidade não é especial, não é melhor que ninguém. Pelo contrário, né? É uma dedicação que essa pessoa tem que ter. Quando eu falo médium, aquele médium que é ostensivo, né? Que desenvolve a mediunidade de forma mais ostensiva. Depois, o que ele traz com esse livro, né? A questão da perspectiva espírita, é a importância do desenvolvimento, de você estar bem orientado, de você estar bem desenvolvido, seja pelo estudo, seja pela prática, seja pela orientação, porque médio desorientado, médio perturbado, não ajuda ninguém e se atrapalha, né? Se acaba gerando problemas para ele mesmo. E vamos lembrar aqui algumas coisas que todos nós aqui somos médios de alguma forma, né? Quem já teve pressentimentos de alguma coisa? Eu pressenti que alguma coisa ia acontecer. Isso é uma forma de mediunidade, né? Às vezes a gente não enxerga como isso, mas é um nível de mediunidade. A pessoa imagina, eu estou pensando naquela pessoa, passou 2 minutos, essa pessoa ligou. Não é isso, professor? No curso aqui de médiums a gente fala sobre isso. Intuições, né? Parece que aquilo veio como um aviso para mim que você estava certo, você acertou, aquela intuição sua. Isso também é uma ligação, é uma forma de que você desenvolve a sua mediunidade. Ou uma sensibilidade de um ambiente, né? Alguém que é mais sensível àquele ambiente, então chega no ambiente e sente. O que é isso? É a energia do ambiente. Isso também é uma forma de mediunidade. Então, olha só, se a gente for classificar, né, e no livro e no curso de mediunidade a gente explica isso de forma teórica, como isso acontece, como isso procede, existem vários tipos de mediunidade, várias formas que ela se demonstra pra gente, né? Que mais? Bom,
ressaltando aqui, né, a mediunidade não começa na reunião mediúnica, na mesa mediúnica, ela começa muitas vezes na sua casa, né? Você era criança, tinha uma sensação, ou como adulto começou a ver alguma coisa, e assim vai. Qual é a natureza da mediunidade, né? Você tem a classificação que eles fazem no livro, que é a mediunidade natural e a mediunidade de efeitos inteligentes ou físicos. Qual a diferença entre essas duas, né? A natural, como eu falei, essa que é inerente do ser humano. Intuição, pressentimento, sonhos, sensibilidade energética e emocional de um ambiente. E as de efeitos inteligentes ou físicos, aí são aquelas que a gente nomina como psicografia, psicofonia, vidência, audiência, curas e passes, materializações, desdobramentos, né? Todos os assuntos são abordados aqui em várias palestras, no curso que a gente dá, então são formas de mediunidade. E essa faculdade, vamos dizer assim, ela vai variar de acordo com cada pessoa. E como que é essa variação? Como que varia isso? Depende. Grau de sensibilidade biológica, isso é falado. Maturidade espiritual. Então, maturidade espiritual não é você como ser agora aqui, né? Maturidade como você como ser, como espírito, né? A gente não sabe, eu não tenho ideia quão evoluído eu sou como espírito. Eu imagino que eu sou pouco evoluído porque eu estou aqui ainda, mas a gente não sabe. O compromisso reencarnatório de cada espírito. Então, cada um de nós tem um compromisso reencarnatório. Quando alguém vem com uma mediunidade ostensiva, existe uma razão porque ele tem essa mediunidade. A mediunidade ela não é estática, né? Ela pode surgir, intensificar-se ou diminuir conforme a necessidade evolutiva. E isso é muito comum. Isso vocês vão poder ver em várias literaturas de médiuns que perderam completamente a mediunidade ostensiva que possuíam, por não ter cuidado, não ter utilizado da maneira correta. Isso, existem muitos casos conhecidos por nós, possivelmente, e em literatura. E aí, a questão de ser sutil ou não, né, ostensivo, acho que vocês já entenderam. Psicografia, alguém tem dúvida sobre como que é a mediunidade psicografia, né? É um médium que ele tem a questão da escrita, né? O espírito se comunica através de uma escrita, era muito comum, acho que é a mais popular que a gente viu do Chico Xavier, né? Que era, acho que com certeza o maior médium que a gente já viu na face da Terra dentro dessa encarnação aqui, com certeza. A psicofonia, né, que é o médium sente a vontade de falar e ele começa a se comunicar. A vidência, né, algumas pessoas conseguem ver, tem sensações, imagens, luzes, né? Às vezes um trabalhador que vê um clarão durante uma prece, alguma coisa, isso são alguns tipos de mediunidade. A mediunidade de cura também, médios que aplicam passes e percebem calor nas mãos, né? O alívio do paciente, tudo isso são coisas que são trabalhadas. Existe, até anotei um caso aqui para mencionar, né, ajudar na ilustração, um médium que era iniciante, né? E isso é muito comum de acontecer. E ele fala, pô, eu sinto muita vontade de escrever, mas eu começo a pensar que sou eu que estou escrevendo aquilo. Isso é um dos maiores desafios de um médium iniciante, mesmo para os médiuns já com alguma prática. O que é meu e o que não é meu, né? Aí é onde a gente entra no animismo, também quem está estudando aqui sabe que são assuntos do nosso curso. O animismo é o que atrapalha muitos médiuns às vezes se desenvolver, porque ele fica na dúvida, será que é meu? Será que está vindo da minha cabeça? É complicado. Pode perguntar para o médico que ele vai falar, é muito complicado de saber o que é e o que não é. Como é que o fenômeno mediúnico acontece, né? E por que essa diferença sutil? Quando a gente tem uma mediunidade que ela é mais ostensiva, a gente vulgarmente chama de incorporação, né? Esse não é o nome correto, né? Que seria incorporação, seria a mediunidade mais comum, mais simples de se ver, que o espírito basicamente se acopla, né, ao médium, de alguma forma ele se liga, aquela energia se liga e ele toma essa forma eu não gostaria de explicar dessa forma porque não é assim, mas existe aquela ligação e aí o médium basicamente faz o que o espírito está movimentando naquele momento em termos de movimentos físicos, falas e tudo. Esse seria a mediunidade mais comum. Por que essa é mais fácil? Porque essa você tem sentimento físico, você sente as mãos
formigarem, você sente a cabeça aumentar, o pescoço ficar maior, a língua, sabe? São vários sentimentos que eu posso falar aqui, né? Os médiuns relatam isso, então é mais fácil. Agora existem outras mediunidades que a sensibilidade é muito sutil, e aí é esse caso do médium que está recebendo alguma mensagem, alguma coisa, ele fala, será que isso vem da minha cabeça ou não vem? Será que é animismo ou não? Né? Então isso explica muito bem, tanto na literatura, né, de Kardec, como na prática, que ainda mais que, imagina, a Federação Espírita de São Paulo, né, do estado de São Paulo, quantos trabalhos eles fizeram, quantos médiuns existiam e ajudando, colaborando, né, com a estruturação desse material. Então, como que eu perguntei, né, como é que a comunicação se dá, né? Então, eu coloquei um exemplo, mas você tem um médium, né, que é o receptor, né, que vai receber essa mensagem, essa comunicação. Tem um espírito comunicante, por isso que é chamado, que é uma comunicação mediúnica. A comunicação mediúnica é quando você tem um espírito se comunicando através de um médium, isso é comunicação mediúnica, né? E aí você tem um ambiente espiritual, né? Ou seja, você tem a condição vibratória do local, do médium, do espírito, daqueles que estão fazendo a sustentação. Por isso um trabalho mediúnico, existe as pessoas que estão fazendo a sustentação, e é muito importante, né? E também tem aí, obviamente, a afinidade, né? A questão moral, que é a afinidade entre o médium e o espírito. Um espírito, ele vai achar muito mais fácil se comunicar com um médium que tem alguma afinidade com ele, lógico, porque ele precisa daquela característica do médium para ele se comunicar daquela forma. Então as comunicações vão depender dessa sintonia, da intenção, equilíbrio emocional. Vocês entendem que é bastante complexo, né? Médiuns desequilibrados, o que vai acontecer? Eles vão se sintonizar com espíritos inferiores. Se eu tô mal hoje, se eu não tô bem, tô com meu coração doído, tô com raiva, qualquer coisa, sentimento que é negativo, qual é a chance de você se ligar com alguma coisa que seja melhor, mais evoluída? Isso não é só dentro do espiritismo, isso é qualquer coisa na nossa vida, né? Os espíritos estão nos rodeando. Qual que é a pergunta lá? Do livro dos Espíritos, que fala 459, que eles influenciam mais do que a gente imagina, né? E é verdade, mas a gente também tem a condição de sintonizar ou não, né? Então, essa sintonização, esse desequilíbrio do médium vai causar o quê? Comunicações confusas, obsessivas ou enganosas, que aí é onde começam as coisas a se complicarem. A comunicação depende da sintonia entre o médium e o espírito. Isso é um ponto confirmado. Se o médium chega irritado, já falei, a vibração vai lá para baixo. Após um dia difícil, porque ele está muito cansado, a vibração é pesada, as comunicações ficam confusas, ficam mais difíceis. Quando o grupo faz prece e harmonização, o médium sente clareza e o ambiente parece ficar mais tranquilo. Por isso a importância de a gente chegar no horário lá, né? E aí a gente não se atrasar, porque aí não tira a vibração. Foi essa história que eu contei no começo, né? A reunião começa, na verdade, uma coisa que a gente fala aqui, acho que já repetimos, começa quando a gente acorda, né? A gente sai daqui no curso de mediunidade na quinta-feira à noite, a gente fala assim, agora se prepara para a próxima semana, a semana inteira de preparação, né? Se a gente não se ligar nisso, no dia que a gente vem trabalhar ou no dia que a gente vem para a próxima aula, a gente está desequilibrado. Claro que na prática a gente sabe que a nossa vida não é fácil assim, mas é importante a gente relembrar e falar. Se a gente pelo menos uma vez consegue fazer isso melhor, a gente vai galgando aí uma melhora também, um desenvolvimento melhor, né? E o desenvolvimento da mediunidade, como é que ele acontece, né? Existem várias formas, né? Existe a pessoa que já nasceu ali, né, desde pequenininho ali com a mediunidade muito desenvolvida, veio aflorando, e se tiver sorte, né, vai ter pessoas orientando, fazendo a condução correta dessa mediunidade, mas outras pessoas que vão se desenvolver ao longo da vida, né? Então, o Espiritismo e o Livro dos Médiuns e o livro Mediunidade coloca isso como parte principal, que é a preparação moral, né? Então, o autoconhecimento, a reforma íntima, quem já não ouviu falar várias vezes aqui sobre isso, disciplina dos pensamentos, elevação moral. Sem esse fundamento, o desenvolvimento se torna perigoso. Então, é um instrumento, né? Você acaba sendo um instrumento. O médium arrogante atrai espíritos lisonjeadores, que vão falar, nossa, como você é bom,
Você é um super médium. O que acontece? Fascinação. Ele se fascina. Lembra o termo que eu falei no começo? Esse é a questão da fascinação. E é muito fácil a gente cair nessa, né? Óbvio, quem é que não gosta, né? Vamos admitir isso. O médium humilde, ele atrai benfeitores espirituais. As comunicações ficam mais claras, que é o maior exemplo do que o Chico Xavier, né? Se a gente tiver ele como meta, já ajuda um pouquinho. O ponto 2, o estudo. Então, moral 1. Estudo. Sem estudo, médium não se desenvolve. Isso, e eu estou falando aqui com absoluta certeza que eu vou falar aqui. Eu sou espírita, estou dentro da doutrina espírita, mas conheço outras doutrinas também espiritualistas que também têm desenvolvimento mediúnico. E é exemplo, se não tiver estudo, seja ela qual for, médium indisciplinado. Não somente no espiritismo da Umbanda ou qualquer outra religião espiritualista que tem desenvolvimento espiritual, muito similar também. Se não tiver desenvolvimento, se ele não estudar a Umbanda, se ele não estudar outra, ele também vai ser um médium indisciplinado. Não muda, ok? Então a disciplina é importante. Mecanismo, o que o médico tem que conhecer, né? O mecanismo dos fenômenos, ele tem que saber o que está acontecendo com ele. Senão ele não tem controle, não é isso que você ensina aqui, Bárbara, no curso? O papel dos espíritos, qual é o papel deles? Os riscos e cuidados, a ética da prática, né? A gente sempre falou dentro do espiritismo, sem julgar, mas a gente não é a favor de cobrar por um favor espiritual, vamos dizer assim, né? O que a gente faz é dado, então não é cobrado. Ninguém cobra para fazer uma consulta espiritual, né? Você vem aqui e você recebe aquilo de graça como chegou para todo mundo, né? Então isso é um ponto. Armon, né, o Edgar Armon frisa que a mediunidade sem estudo gera mistificação. Aí a gente vai para mistificação. Eu quero saber meu futuro, eu quero saber meu passado. O que interessa de fato isso? O que de fato interessa é o seu presente, é o que você está construindo agora, que aí você vai saber o seu passado, vai saber o seu futuro, como ele vai ser, né? Então, vez ou outra, esses toques são importantes, né? A outra questão, o outro ponto, desculpa, é o terceiro que eu coloquei aqui, os exercícios práticos. Então, tem a moral, tem o estudo, agora eu preciso colocar em prática. O que é o estudo prático? Concentração, vou ganhar ponto hoje na aula. Harmonização emocional, prece, exercícios, né? Aí são os exercícios, a chance que a gente tem aqui qual é a chance que a gente tem de exercitar? No trabalho mediúnico, tem médiuns se desenvolvendo, então se desenvolvendo na psicografia, na psicofonia ou qualquer outra coisa que aconteça. O desenvolvimento só deve ocorrer em ambiente adequado, sob supervisão de orientadores experientes. Todos concordam com isso? Não? Tem alguém que não concorda aqui. Mais alguém não concorda? Ok. Eu acho isso, concordo com isso, mas há quem fale. Isso é uma forma de atrair as pessoas ou de controlar os médiuns para uma igreja ou para um templo. Ok, é uma opinião, mas existem cuidados, né, dentro da doutrina espírita e isso é bem trabalhado, né, para você não fazer isso na sua casa, não fazer isso fora aleatoriamente porque você não tem a proteção. Claro que existem casos e casos, né, mas estou colocando aqui o que a doutrina espírita traz. Disciplina e regularidade, né? Então é o quarto. Estabilidade, equilíbrio vibratório, confiança na equipe espiritual. Um médico que comparece quando dá vontade, nunca estabiliza a sua faculdade. Você está no meio de um desenvolvimento mediúnico, você está indo. Aí, não estou afim de ir não, eu não vou não. É a mesma coisa que você ir para uma faculdade e faltar mais o que você vai aprender o quê? Você vai ser um bom engenheiro? É a mesma coisa sobre o médium. Né? Se ele não pratica, se ele não estuda, se ele não vai fazer o trabalho dele, ele não vai ganhar estabilidade nessa faculdade, né? Então, um médium assíduo cria rotina vibratória e melhora rapidamente, ele tem uma evolução maior. Vigilância e autocontrole. Existe a necessidade de você estar sempre se vigiando, né? Vigiai e orai, né? Que fala muito isso, né? Acho que Jesus falou isso, né? Vigiai e orai, porque você tem que estar sempre se protegendo para você não cair nas armadilhas. Então, o que o médium tem que fazer? Controlar o orgulho, vaidade, interesses pessoais, fantasias, influências inferiores, tudo isso acontece. Tudo que está aqui não é balela, não é teoria, acontece. A teoria
foi o livro dos médiuns, com uma certa prática e muita teoria. O Mediunidade, ele pegou o livro dos médiuns, trouxe para a prática como é que a gente pode trazer isso para os médiuns e ajudar os médiuns que estão se desenvolvendo. Tudo isso que está aqui acontece, é fato, ok? Então, orgulho, vaidade, interesses pessoais, fantasias, influências inferiores. A mediunidade, que falei lá no começo, é trabalho, não um instrumento para fazer show, não é notoriedade, né? Essa é a ideia. Obrigações e responsabilidades do médium. O médium é um colaborador do plano espiritual. Ele está aqui, encarnado com uma missão, com um desígnio para ajudar o plano espiritual. Por isso que ele tem essa mediunidade, né? Principais responsabilidades. Serviço ao próximo, né? É uma ferramenta que ele ganhou. Se ele não utiliza isso para alguma coisa boa, ele não está fazendo o que ele deveria fazer. Por dever moral, caridade constante, né? Tudo isso que a gente sabe muito bem. Humildade, evitar engrandecimento pessoal, autopromoção, dependência de elogios, né? A gente vê isso muito, né? Disciplina mental, pensamentos, né? Controlar os pensamentos, cooperação com o plano espiritual, isso é muito importante. Respeito aos limites pessoais, nem todo médium está apto a todo tipo de trabalho. Olha só que importante isso. Porque a gente acha que, então eu sou médium, nossa, então eu posso fazer tudo. Não, tem limites, né? Existem tipos de trabalhos que são feitos que têm linhas de trabalhos diferentes. Até por isso existem tipos de médiuns diferentes e até religiões diferentes ou doutrinas diferentes que trabalham um pouco diferente por uma necessidade específica, talvez, né? A gente tem que entender isso, refletir um pouco sobre isso. Confidencialidade é um ponto muito importante, né? Porque se você é um médium e que você, em algum caso, está recebendo alguma informação, você tem que tomar cuidado com essa informação, uma coisa que pode ser pessoal, né? De uma pessoa que você está tentando ajudar. E se você não utilizar isso da forma correta, você está agindo de forma errada e negando o socorro que essa pessoa está precisando, na verdade, né? Uso da mediunidade, né? Então, de novo, ele ressalta a questão da ética, a mediunidade de forma caridosa, cristã, né? E isso, gostando ou não gostando, é como a doutrina espírita nasceu, baseado, né? O livro o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que é o terceiro livro da codificação, ele veio trazer isso, né? Forma educada, né? Trabalha em reuniões seguras, disciplinadas, organizadas, prudente, com cuidado para evitar ilusões, fascinações e obsessões, que já falei, moderada sem exageros e desinteressada, principalmente, né? Não se consulta espíritos, por exemplo, para decisões pessoais, como namoro, emprego ou dinheiro, né? Porque a gente acaba ficando nessa, né? Vou consultar os espíritos lá para ver se eu vou conseguir um novo emprego, se eu vou conseguir uma nova namorada, alguma coisa assim. Isso não é a ideia, né? O uso prudente é importante. Riscos e desequilíbrios, né? Mediúnicos que podem acontecer. Eu já citei alguns, agora eu vou dar alguns exemplos. A obsessão é um deles, né? O número 1. Sintonia com espíritos inferiores por desequilíbrios morais ou emocionais, né? Não significa sempre que são morais. Às vezes você está emocionalmente ruim, você está se ligando em coisa ruim. O médium, por exemplo, começa a receber mensagens repetitivas com teor de ameaça, depressão ou bajulação. Eu não sei, talvez não muitos de vocês, nem todos de vocês tiveram a oportunidade de algum dia participar de uma sessão mediúnica, mas são coisas comuns que acontecem, né? Em algumas reuniões. O médium é a fascinação, né? O médium acredita cegamente em comunicações enganosas. Essa é uma das lições número, sei lá que número que é no livro dos espíritos, lá que o Kardec e os espíritos falam para ele. Não acredite em tudo que estão te falando. Você tem que ter provas, tem que ter um certo método científico para comprovar se aquele espírito não está falando alguma coisa que é só para enganar, né? Claro que a gente nunca vai ter a certeza completa, mas existem algumas maneiras de você tentar pegar isso. Um exemplo que um médico acreditava, porque um espírito falou para ele que ele era um missionário enviado especial, que era um médium único, né? Isso é muito comum. Alguns espíritos muito inteligentes, e a inteligência não vem junto com a moral. A moral às vezes está lá embaixo, a inteligência está lá em cima, e eles se utilizam de um médium que é fascinado, profissional, você é especial, você... Isso, e Edgar Amon coloca aqui, Edgar Amon, não fui eu, que adverte que 99% caem nessas armadilhas. Ou seja, é muito comum. São relatos, né, de próprios médicos que já passaram por isso.
O outro ponto que eu falei que é o animismo descontrolado, né? O animismo, para quem não entende, é aquela situação de que você não sabe se aquela comunicação com o médium que você está passando é um espírito, e aí é uma comunicação mediúnica, ou é um animismo, ou seja, não é de um espírito, é de alguma coisa que vem de você, do subconsciente, de alguma coisa que você leu, viu, sentiu, pressentiu, ou até de outra vida que você teve, que você carrega, mas não é uma comunicação de um espírito, ou seja, não é uma comunicação mediúnica. Isso é o animismo, né? Algumas pessoas, até a gente abordou isso, acho que na última aula, né, de curso de médios, algumas pessoas ao longo da história adotaram essa palavra animismo como uma coisa negativa. O animismo não é negativo, ele é negativo quando ele é descontrolado, porque todo médium passa por animismo. Todo médium tem um grau de comunicação que é animismo, e é por isso que é tão difícil o médium fazer essa distinção, né? Então, um exemplo de animismo, um médium escreve longos textos que são, na verdade, projeções dos próprios medos ou desejos. Isso acontece, né? Perturbações psíquicas, angústias, medos, depressões, irritações, esse é um outro problema. Exaustão energética, né? Eu estou voltando em cada um daqueles tópicos para dar alguns exemplos para vocês. O médium trabalha sem preparo e orientação, então ele fica exausto, né? Isso é muito ruim também. Bom, e por fim, o Armon ele organiza, né, como eu falei, tudo isso aqui é um livro, né, para ajudar os médiuns, mas toda uma estrutura para ajudar as casas e os médiuns a se desenvolverem na época. Então ele cria realmente um método, né, todo um trabalho de como que as reuniões deveriam acontecer. E eu garanto para vocês, qualquer um de vocês que for ao Brasil, 90% das casas adotam esse padrão. Claro, vai ter variações de uma casa para outra, uma coisa ou outra, mas isso foi criado lá na década de 50, por uma ideia muito importante para aquela época. Ok? Para a reunião mediúnica, como é que a gente deve se preparar, né? Existe o preparo nosso, da equipe física e da equipe espiritual. Elementos essenciais: preparação, leitura de um trecho do Evangelho, harmonia, né? Evitar conversas negativas, disciplina, horário fixo, né? Que foi o exemplo que eu dei hoje. A equipe espiritual, né? Eles não gostam de improviso, eles têm horário, eles também estão ajudando num tempo diferente, mas estão ajudando. Todos chegam com antecipação na reunião, faz a leitura da prece, tudo isso é o que vai ajudar. Não é lugar para curiosidade, materializações improvisadas ou espetáculo. Okay? As sessões que existiam no passado e que ainda existem de materialização, de espetáculo, elas tinham um outro cunho, né? Era para desenvolvimento científico, de pesquisa, que eram importantes, em alguns casos ainda são importantes, mas não é isso que acontece numa casa espírita, num trabalho mediúnico, né? E aí, por último, que está no livro dos médiuns também, os tipos de médiuns que existem, né? O médium comum, o médium de prova e o médium missionário. O médium comum é aquele que participa das reuniões, ajuda, estuda, trabalha com humildade, que é a maioria dos trabalhadores, né? A maioria de nós somos os médiuns comuns. Os médiuns de prova são aqueles que têm a mediunidade mais difícil, com desafios e aprendizados, né? Por isso que é de prova. Então eles passam por perturbações para aprender, autocontrole e humildade. Olha só, isso aqui está lá. E o médium missionário, que é raríssimo, a gente não precisa nem falar, né? Chico Xavier. Chico Xavier. Chico Xavier. É um dos grandes exemplos, mas tem outros, Divaldo e outros médiuns. E o Edgar Armon afirma que quase todos nós, né, os médiuns que são mais ostensivos, desculpa, são médiuns de prova, com certeza, né? Finalidade evolutiva da mediunidade, de novo, moral, serviço ao próximo, aprendizado, fortalecimento da fé raciocinada também, né? Que você começa realmente a questionar as coisas e realmente, isso é verdade, não é? Faz sentido, não faz sentido? Então é isso. Eu fiz só uma comparação aqui, que eu queria ter certeza que eu li esse livro, obviamente, eu estudei, eu fiz esse curso, foram 3 anos, aliás, eu descobri que eu fiz em 2000, faz 25 anos que eu fiz, né? E eu queria relembrar se tinha alguma coisa que ele falava diferente do que o livro dos médiuns falava, né? Não, é exatamente o livro dos médiuns, só que trazendo uma questão mais prática no exercício diário nas casas espíritas. Esse é o objetivo do trabalho Mediunidade, escrito por Edgar Armon.
espero que tenha ajudado vocês. Eu contei aqui, eu juntei na verdade 2 palestras, né? Como acontece dentro da casa espírita e ligado à mediunidade, que é uma faculdade que qualquer um de nós pode desenvolver. Alguma pergunta ou comentário? Você comentou que o médium, quando ele não está numa disciplina, numa sintonia bacana, ele pode acarretar em bastante problema, né? Sim. Mas no caso, uma pessoa que tem alguma certa, de uma certa forma sensitiva e não desenvolveu isso, não busca desenvolver isso, pode prejudicar de alguma forma? Pode. E é muito comum ver isso, né? Só que essa pessoa, ela não necessariamente vai virar para o espiritismo para desenvolver a mediunidade como a gente vê a mediunidade. Ela vai se achar provavelmente em algum outro lugar, de alguma outra forma, não necessariamente. Você vai em casas evangélicas, existe um tipo de trabalho que eles fazem que eu não sei se eles chamam de mediunidade, eu não sei a terminologia, mas é um trabalho de desenvolvimento em alguns casos, em outros lugares também. Dentro do movimento espírita ou religiões mais espiritualistas, existe uma abordagem mais ou menos parecida, sabendo que aquilo é uma energia, é uma faculdade, que se você não trabalhar bem aquilo, vai te acarretar alguns problemas. Não é porque é um castigo, mas é porque tá ali, né, latente. É aquela dor que eu tô no meu dedo aqui, se eu não tomar alguma coisa, vai ficar me doendo. Eu posso até ficar com a mão no bolso aqui e ficar bem, mas tá doendo, entendeu? É mais ou menos isso. Então, se vai gerar problemas na sua vida, aí é uma outra coisa. Ninguém é obrigado a fazer nada. Dentro do espiritismo, ninguém vai dar, porque você é médium, hein? Você tem que desenvolver. Não, não existe isso. Mas saiba que existem algumas coisas que vão essa sensibilidade vai te atrapalhar um pouquinho, né? Vai trazer. Quantas pessoas foram internadas como loucos porque tinham mediunidade e não sabiam. E aí você falava com uma pessoa, você é louco, você vai ser internado. Eu lembro de um videozinho legal que tem que era um baterista famoso, né? Quando eu era criança ele falava que ficava batendo em tudo na mesa, na sala de aula, e batia os lápis, e aí, sabe, ia para a diretoria, etc. Até que um professor chega e falou, vem aqui. E aí deu 2 baquetinhas para ele, aí o cara começou a... Então assim, acho que é nesse sentido, entendeu? Você tem uma habilidade latente que ela pode prejudicar, pode ser mal compreendida, entendeu? A pessoa não se cabe na normalidade dela. Com qualquer coisa que você tenha mais. No passado, eu posso falar por leitura e por experiência própria, a pessoa na família eram tratados como loucos mesmo e eram internados. E acontece ainda, é mais difícil hoje em dia, hoje tem um entendimento maior. Agora aqui nos Estados Unidos a gente já soube de casos de pessoas que se fossem chegar no médico e falar o que estava vendo, ia ser internado como louco, como esquizofrênico. Nós tivemos pessoas, sim, no meu falar, curso, mas existe. a pessoa tomava choque, aqui tomava choque, é um negócio de tomar um choque, não faz muito tempo não. Hoje essa pessoa, depois que desenvolve, ela não trabalha como médico, não está em casa espírita, não, mas essa pessoa, ela trabalha na clínica que ela tomava choque, cuidando dos pacientes que chegam lá. Mas ela, porque ela se aprendeu, né? Ela aprendeu. Você viu, não necessariamente ela se tornou espírita, foi desenvolver dentro do espiritismo, não importa, porque a mediunidade não tem nada a ver com a religião. Né? O espiritismo só trouxe o conhecimento disso, só isso. Ajudou a conhecer um pouco melhor. Ok? Tomara que não dê choque nos outros, né? Tem um filme legal na Netflix que chama O Baile das Mulheres Loucas. Já assistiu esse filme? Não. E eu assisti só porque a chamada, o cara tava com livros desse espírito na mão. Naquele tempo não tinha eletricidade, eles enfiavam a mulher dentro de um negócio de gelo e ela ficava congelando lá dentro. Porque era espírito, sempre o frio vai embora, né? Ok, eu preciso encerrar que eu já passei aqui do meu tempo, mas agradeço a todos, espero que tenha ajudado um pouco de entendimento. Vamos encerrando então, nos preparando para os passes, agradecendo mais uma vez pela oportunidade que tivemos de estar aqui em segurança e que possamos estar protegidos para voltar para os nossos lares. Que assim seja, graças a Deus.